noite, pessoal! Está no ar o nosso FAPAncast e hoje nós trouxemos uma convidada super especial, que é a Marisa Mello. A Marisa, pessoal, ela é assistente social e pesquisadora da área do envelhecimento e políticas públicas. Marisa, te agradeço muito por ter topado esse convite. Vou abrir o espaço para você se apresentar. Mas eu já gostaria de salientar da admiração que eu tenho pela Marisa, né? Conheci ela através dos projetos sociais. Ela é uma defensora da assistência social. Então, vocês podem preparar o coração de vocês, que daqui a pouco o circo vai começar a pegar fogo, viu? Então, Marisa, se apresente, fique à vontade, a fala é sua. Muito obrigada por ter topado. Imagina. Tenho certeza que o conhecimento que você vai trazer aqui pra gente vai ser algo que vai ficar marcado, né? Aqui na história do podcast. Nossa, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, né? Fazer parte dessa história da FAPAM, dessa valorização dos espaços, dos equipamentos, das políticas públicas, não só da política educacional, mas também todos os outros. A FAPAM abraça a Pará de Minas, né? E para mim é um prazer estar aqui. Como a Tainara já disse, né? Meu nome é Marisa Mello, sou assistente social, trabalho hoje na Atenção Primária à Saúde, na equipe EMAB multiprofissional, como assistente social, e também na cidade Ozanam de Pará de Minas, uma instituição de longa permanência para pessoa idosa. E o serviço social corre na veia, né? Então, a gente começa comportadinho, bonitinho, mas depois, igual a Tainara falou, e a gente perde a linha e pega fogo. Esperamos que isso aconteça, viu? Que bom! Bom, pessoal, como temática, né, para nortear esse nosso episódio, nós escolhemos Velhice Não é Invisível, Assistência Social e Direitos na Terceira Idade. Bom, Marisa, para a gente iniciar um pouco, né? Nós sabemos que o envelhecimento ela é uma fase do desenvolvimento humano que muitas vezes ainda é tratado com descaso, né? A gente, infelizmente, consegue enxergar isso muito na sociedade, né? O tanto que a pessoa idosa hoje ela ainda enfrenta muitos desafios, né? O que a assistência social tem a ver com isso? Que como assim? Que pode ser ferramenta de transformação? Aonde que entra a assistência social nessa fase? Conte para nós. A assistência social está completamente dentro desse processo do envelhecimento, né? O envelhecimento brasileiro é uma realidade urgente que nós precisamos pensar com bastante criticidade sobre essa questão. Nossa população está envelhecendo e nós ainda temos uma precariedade muito grande de políticas públicas. E quando a gente pensa no contexto brasileiro, na cultura brasileira, a gente percebe que o brasileiro não está preparado para envelhecer. Então, os nossos idosos estão envelhecendo, às vezes, com algum certo tipo de negligência, ainda com violência. Alguns cenários são mais graves que os outros, e é onde a assistência social atua, né? Porque a gente vem para viabilizar a garantia de direitos do cidadão. Então, o serviço social ele vai atuar inicialmente garantindo os direitos fundamentais de qualquer cidadão, né? Também da pessoa idosa. Então, direito à saúde, educação, lazer, transporte, cultura, né? Moradia, enfim, tudo aquilo que é necessário para se ter uma vida digna. E o serviço social ele se empenha nesse trabalho de garantia dos direitos fundamentais através das políticas públicas, né? Não só de assistência social, mas também de vários outros setores. Quando você diz assim, que você acredita que o brasileiro ele não está preparado para envelhecer, por que você acha isso? Assim? Bom, eu acho que é o dia a dia, né, que mostra isso para a gente. A gente percebe que o idoso ainda é um fardo. A pessoa idosa ela é improdutiva, ela não alimenta a economia. Muitos dos direitos das pessoas idosas, infelizmente, são violados até pelo Estado, pelo próprio Estado, pelas famílias, né? Antes a gente tinha uma configuração na população em que os filhos cresciam com aquela missão de cuidar dos pais. Hoje a gente tem um cenário completamente diferente,
né? Em que esses filhos saem de casa mais cedo, vão para outra cidade, vão para o exterior, ficam na mesma cidade, vão cuidar das suas vidas, né? Até mesmo as questões econômicas não permitem, né? Às vezes um filho único deixar de trabalhar para cuidar do pai, cuidar da mãe. Mas eu observo ao dia a dia, no percorrer dos territórios onde eu atuo, que as pessoas não se preocupam com o amanhã, não se preocupam com a velhice, e parece que essa hora não vai chegar. E quando chega, é traumatizante, porque ninguém sabe o que fazer. Na maioria das vezes, as pessoas estão desprovidas de recurso. O Brasil, infelizmente, ainda tem uma vulnerabilidade social muito grande, que contribui para essas violações. E é uma luta diária, é uma luta constante. Eu vi certa vez, se não me engano, foi até numa das aulas sua que eu pude participar, sobre aquela questão do envelhecimento. Aula não, participação. Né? Aula não. Foi uma aula que nós tivemos, Marisa. Que, sem sombra de dúvidas, né, foi de um vasto conhecimento, né? Obrigada. E aí eu me recordo de você falar algo nesse sentido, né? Que me parece que a configuração, né? Eu acho que é pirâmide etária que fala? Sim. Que tem se movimentado, né? Para ter mais idosos e menos pessoas mais jovens, né? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? No momento, na minha cabeça, não tem os dados numéricos, né, do IBGE, mas a gente estima aí, aparentemente, uma população de aproximadamente 30 milhões de idosos em 2060, se não me falha a memória. E a pirâmide, ela realmente ela tá mudando o formato, né? Porque quando a gente fala de pirâmide etária, a gente pensa realmente no formato da pirâmide. Então, uma base maior, que no caso é a cadeia produtiva, os jovens, aqueles que movimentam a economia, e vai envelhecendo até que o pico é a pessoa idosa. E hoje, como as famílias estão tendo menos filhos, né? Alguns não querem filhos, outros preferem um número reduzido. Então, esse formato ele tem se achatado. Então, quem está na base para fazer a economia girar, para alimentar o sistema da Previdência Social, que é outro gargalo grande que a gente tem aí, é um problema, ninguém ainda tem a resposta para a Previdência Social no Brasil, a gente não sabe como que isso vai ficar. O que acontece? A população da nossa faixa etária, até o mesmo 10 anos mais velhos que a gente, 10 anos mais jovens, nós vamos dar o boom do envelhecimento, que é o que vai acontecer daqui 20 anos, justamente quando eu terei 60 anos de idade. E esse vai ser, por isso que a gente marca muito 2060, porque ele vai ser o ano do boom do envelhecimento no Brasil. E quem sustenta, a base econômica que sustenta esses idosos, recebendo benefícios socioassistenciais, programas de distribuição de renda, aposentadorias, essa faixa vai estar mais curta. Então, é menos dinheiro entrando na Previdência com mais aposentados. Então, a gente pode, sim, enfrentar um colapso e a gente precisa que o poder público tome providências rápidas, né? Mais recentemente, aí, a gente viu um escândalo no INSS. Então, a gente ainda estamos atrás dessas pessoas que vão se preocupar com isso, para nos ajudarem. O que você acha que poderia, assim, de ser uma providência que talvez contribuiria? Você já pensa em algo assim? Francamente, eu não tenho a mínima ideia. Vai ser algo que vai precisar, de fato, ser discutido, pensado. E nós vamos precisar de especialistas, principalmente da área financeira, né, para poder administrar isso, rever esse sistema de contribuição, né? Hoje a gente paga tanto imposto de renda e o nosso dinheiro ele não volta para nós como nós mereceríamos e gostaríamos, né? Talvez uma alternativa é que esse imposto de renda fosse para a Previdência. Não sei se eu estou falando besteira, economicamente eu não entendo nada. Se eu fosse ministra do país, com certeza não seria da economia. Mas é algo urgente a ser pensado. E nós precisamos, aí é onde entra a arma do cidadão, né? Com todo respeito, a gente usa a palavra arma, mas é o que nós estamos precisando mesmo. É o voto. Né? Não adianta a gente
nós precisamos sim protestar, né? Outro dia eu falei numa pré-conferência que a gente precisa rodar a baiana no lugar certo, né? E eu acho que é isso. A construção das políticas públicas, a conferência da pessoa idosa, dos direitos da pessoa idosa, está chegando aí, dia 24 de junho, 8 horas da manhã, aqui na FAPAM. Né? É um momento super importante para a gente fazer esses ajustes, construções de novas políticas públicas e que, na hora de votar, né, escolher um candidato que vá nos representar, seja em qualquer esfera de governo, que a gente tenha essa consciência de eleger pessoas que saibam o que estão fazendo, porque é o nosso futuro que está na mão deles. Sim, realmente, né? E é algo que, como você disse, eu concordo com você, eu acho que não é uma situação que a gente costuma pensar muito mesmo, não, né? Você falou assim, a gente não costuma se programar, e de fato, assim, é uma programação, né? E eu acredito, assim, que talvez esse não se programar, talvez seria como se fosse uma recusa mesmo ao envelhecer, né? Porque Sim. ainda é um tabu, né? Esse envelhecimento. Apesar que a gente tem visto agora uma onda assim do envelhecer com saúde, né? Sim, com mais qualidade de vida. Isso, né? Então, assim, é algo que de fato eu acredito talvez seja até como uma recusa mesmo, talvez, né? Eu não penso no envelhecimento igual a morte, né? Eu vejo assim, não fala sobre morte. É a única coisa certa que vai acontecer. Todo mundo sabe que vai morrer, mas se falar sobre morte, não converse comigo, não. Vamos trocar de assunto, porque isso atrai. Né? O quanto que isso ainda é difícil para as pessoas mesmo lidarem, né? Então, acho que talvez é algo que a gente precisa talvez mudar mesmo a nossa mentalidade, né? Sim. Agora, a respeito dessa questão, né? A gente tocou aí no assunto de envelhecer com saúde. Hoje, se não me engano, a pessoa idosa é aquele que tem 60 anos ou mais? Isso, a legislação considera a partir de 60 anos ou mais. E na sua opinião, assim, é uma idade assim, de um marco mesmo? Você acha que isso pode acontecer de mudar ou não? Porque hoje, o que eu tenho percebido? Pessoa com 60 anos, quando falava idoso, a gente tinha aquela ideia de uma pessoa mais velhinha mesmo, Sim. Né? E a gente vê tanto que assim... antigamente os símbolos de acessibilidade era o idoso encurvadinho segurando uma bengalinha, né? Sim. E aí, o que você acha sobre isso hoje? É uma realidade? É algo que você acha que talvez pode vir a ser mudado ou não? Bom, o que eu vejo é que hoje é adequado. É lógico que todo mundo... Não é todo mundo que segue a regra, né? Eu faço atividade coletiva com algumas mulheres na UBS Nossa Senhora de Fátima. E a gente faz ginástica. Gente, é humilhante para mim. É humilhante porque tem muitas idosas, né? Tem mulheres ainda que não são idosas, mas já tem muitas idosas. E elas dão um banho em mim. E eu falo, gente, está doendo. Elas, não, continua, você vai acostumar, vai passar. E não passa, gente, pelo amor de Deus. E o educador físico, vamos, Marisa, você é a mais nova, vamos embora. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como é que essas mulheres dão conta? Né? Mas é o novo olhar para o envelhecimento. Eu, que, por exemplo, era uma pessoa muito sedentária, né? Agora eu não sou mais, porque eu faço parte desse time, e as meninas estão me botando para frente. Eu falo para elas todos os dias, olha, vocês me salvam, porque eu era muito sedentária, não me preocupava muito com a alimentação, e a Mariana, que é nutricionista, que trabalha comigo, ela sempre fala, se você envelhecer, você tem que envelhecer bem. Então, corre atrás do prejuízo, né? E é onde eu tenho tentado mudar alguns hábitos de vida para envelhecer bem. Né? Só que a maioria da população ela ainda não pensa nisso. Então, o que é que eu percebo? Que, de fato, quando beira ali os 60 anos, aí já começa uma questão outra de dependência, às vezes um pouquinho de disfunção motora, já vem umas doenças crônicas, e isso nós estamos falando de pessoas que não se cuidam, obviamente. Né? Que eu tenho aí o Sr. Levino com 118 anos, que viveu uma vida tranquila, uma vida de paz, é muito trabalhador e está aí com seus 118 anos. Né? Então, e a gente percebe isso, as pessoas que não se preparam para o envelhecimento, quando chega ali 58, 59, 60, 65, já começa o declínio. Então, eu acho que por isso que
talvez, né, essa estipulação dessa idade. Mas, à medida que a gente consegue aumentar a expectativa de vida, pode ser, sim, que futuramente esses 60 mais passe para 70 mais, né, à medida que a gente vai evoluindo e vai conseguindo mais qualidade de vida, de saúde e de condições dignas para o envelhecimento. Essa demarcação de idade, e aí eu estou falando assim como leiga mesmo, ela é importante para quê? Seria para garantir de direito, né? Assim, a partir de 60 anos muda as políticas. Eu já vi alguma coisa no sentido assim, que isso eu achei que eu fiquei bem surpresa quando eu tive ciência disso, que é sobre essa questão hospitalar. Me parece que tem algo nesse sentido que muda, né? Não sei se a pessoa com 60 anos ou mais, ela tem essa preferência, porque eu sei que a partir dessa idade tem essa questão preferencial, né? Como que é isso, sim? Também, assim, nunca estudei nada específico sobre esse assunto, né? Mas o que a gente observa é justamente esse conjunto aí de fatores, né? A saúde já começa a dar uma debilitada, se tem uma questão disfuncional, quando o idoso vai fazer, às vezes, algum exame, ou até mesmo vai ficar internado, ele tem lá na marcação, ou na pulseirinha, ou no protocolo, no painel, né? Que fica na parede, risco de queda, né? Por ser um idoso, por estar mais fragilizado. Nessas questões, por exemplo, fez 60 anos, é considerado pessoa idosa, né? Ele, obviamente, tem direitos diferenciados daquele que não é uma pessoa idosa, né? Então, é todo esse conjunto mesmo. O que eu tenho observado né, na conjuntura é isso. E, realmente, cravou 60, eu falo, põe o Estatuto da Pessoa Idosa debaixo do braço e vai, porque você vai precisar muito. Porque o preconceito é muito grande, a discriminação é muito grande, né? Tanto que a gente fala, os velhinhos, é melhor idade. Aí tem idoso que acha ótimo falar melhor idade. Tem idoso que fala melhor idade para quem? Né? Então, tem o idadismo, né? Que é um preconceito muito grande que a gente tem ainda, né? Aquela véia lá, né? Vamos nos véios, vamos fazer um ônibus dos véios. Quando aposentar, nós vamos fazer um ônibus dos véios, nós vamos lá para Aparecida do Norte, nós vamos para a praia, só os véios. Dá ideia que, tipo assim, que ele está disfuncional, que ele não serve para mais nada. Passou de 60, é velho, deixa para lá. E tem essa tendência desse julgamento, né? Não movimenta a economia. Eu mesma tinha um preconceito muito grande antes de entrar no serviço social. Quando eu fiz a faculdade, comecei a fazer a faculdade, quando chegou o momento dos estágios, eu estava procurando estágio para tudo em qualquer lugar e não encontrava. O meu sonho era a saúde, né? Porque eu quero trabalhar na saúde, como se a saúde fosse o único equipamento que eu fosse atuar. E, no final das contas, para a gente não ficar aqui 5 dias eu te contando, eu consegui um estágio numa instituição de longa permanência, né? O antigo asilo, que hoje a gente não usa mais essa palavra. Tá em desuso. Asilo, naquele modelo asilar de amparo aos miseráveis com acolhimento precário, isso hoje não existe mais. Graças às políticas públicas de defesa dos direitos dos idosos, né? Hoje a gente tem políticas que defendam e que estabelecem o funcionamento das instituições de longa permanência. Mas aí, quando eu fui estagiar, o único lugar que me abriu as portas foi uma instituição de longa permanência. Eu falei, meu Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, porque eu sou elétrica, eu sou ligada em 220, e eu vou chegar lá, e os velhos tudo andando a 20 km por hora. Né? Imaginei todo mundo, aquela ceninha mesmo, do idosinho retratado na novela, com andador e tudo. Menina, que eu entro lá dentro, o negócio pega fogo. Uma margarida da vida, ligada no 220, Nossa! Querendo dançar um forró. E, na época, o meu estágio foi na Fundação Frederico Osana de Itaúna, que aqui em Pará de Minas, infelizmente, o assistente social que estava, né, não podia me receber. E aí eu fui para Itaúna fazer o estágio. E, na hora que eu cheguei lá e que eu vi a realidade, eu falei, gente, isso aqui é outra coisa. E eu faço questão de falar do meu esse preconceito e dessa mudança, dessa transformação de pensamento, de vida. Uma coisa que antes era um preconceito, hoje vira uma causa,
sabe? Hoje vira uma luta, vira uma bandeira para mim, né? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela questão do envelhecimento. E eu aprendi isso com os idosos, porque não tinha nada de 20 quilômetros por hora. Era muita piada todo dia, era muita confusão, era muita treta todo dia, muito amor, muito carinho, sabe? Então, eu falo que eu tenho 2 fases de vida. Uma antes da instituição de longa permanência e outra depois da instituição de longa permanência. Que eu vi, Marisa. Graças a Deus. É o que eu falo, né? Assim, todas as vezes que eu tive a oportunidade de conversar com você, dá para perceber o quanto que é uma causa de vida mesmo, né? Causa. Seus olhos chegam assim a brilhar, né? Quando você está falando sobre isso, né? Verdade. Anteriormente, a gente estava conversando um pouquinho também sobre essa questão, né? O tanto que às vezes... eu me recordo assim, ao menos na cidade de Ozanam, de Pará de Minas, né? Desde muito novinha, meus pais já me levavam lá. Então, assim, há muito tempo eu acompanho, né? E quem vai hoje na cidade de Ozanam, quem ia há anos atrás... Não reconhece. Não reconhece, porque é uma realidade totalmente diferente, né? E eu imagino, assim, o tanto que isso deve ter trago qualidade de vida mesmo para os idosos que moram lá, né? E é muito bacana, apesar de não ser boa com números, eu acho que os números dizem muito. Então, eu sou meio a maníaca do indicador. Então, eu tenho indicador de frequência de visita, eu tenho indicador disso, indicador daquilo, e um dos meus indicadores é o indicador de óbito. A gente, obviamente, né, a instituição de longa permanência, principalmente em caráter filantrópico, de pessoas que, às vezes, têm um pouco mais de vulnerabilidade, talvez, outras não, é lógico que o cenário pode virar de acordo com o quadro clínico, cognitivo, de saúde dos idosos. Eles vão envelhecendo, vão debilitando, então é natural que a morte aconteça. Mas a gente fez uma observação, eu fiz uma observação que antes da chegada da equipe multiprofissional, foi uma média de aproximadamente 25 óbitos no ano. Depois, no próximo ano, cai aí para seus 14. E ano passado nós tivemos 6 óbitos. Nossa. No ano todo. Ou seja, isso é qualidade de vida, né? Isso é viver bem, com dignidade. Antes, a cidade de Ozanam era um lugar que as pessoas acreditavam ser um lugar para esperar a morte chegar. Mas hoje a gente percebe que é um lugar onde tem muita vida para se viver ainda, né? Então, por exemplo, eu recebo estagiárias de serviço social. Então, quando é formatura, a gente vai para a missa e meninas, vamos. Aí a gente vai na missa das meninas, né, que estão graduando em serviço social. Aí foi tão bonitinho que um dia eu falei assim, gente, o que vocês acham de a gente comer uma pizza? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não tenho, mas eu tenho um cartão, vamos embora? Aí elas, vamos! E a gente foi para a pizzaria. Olha né, só. Depois da missa de formatura. E aí vai para passeio. Semana passada, 2 dos idosos foram para o circo. Eu estive pessoalmente no circo, consegui a cota social para a gente levar vários idosos, mas, infelizmente, a frente fria está chegando e né, vai ser difícil. Então, a gente sai para tudo, museu, passeio, forró, parque de exposições, feira agropecuárias. E é tão bonitinho que, esses dias atrás, eles estavam combinando de alugar um ônibus para ir para Aparecida do Norte. Gente, os próprios? Eles. E a gente olhando assim, tipo assim, eu não posso ir. Como é que nós vamos monitorar isso, né? E na cabeça deles, não, gente, a gente tem condições, vamos alugar um ônibus para ir para Aparecida do Norte. Então, assim, eles têm sonhos, né? Eles têm demandas verdadeiras. Outro dia, uma idosa falou comigo, não sei o que aconteceu lá, que ela falou, Marisa, conversei com Deus de madrugada e eu vou morrer. Está chegando a minha hora, e Deus falou comigo. Pois não, o que mais que Deus te falou? Aí é a hora que a gente faz a escuta do idoso, né? O que mais que Deus te disse? A gente conversou muita coisa, mas ele me falou que minha hora está chegando, eu vou morrer. E eu quero confessar. Aí eu pensei rápido. Falei, nossa, quaresma, mutirão de confissão, não tem padre na igreja, como é que eu vou fazer? Se eu falar que eu vou arrumar um padre, se eu falar que eu vou levar ela, vai ficar com ansiedade, blá, 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 blá. Falei, não, vou levar lá na igreja, que se o padre estiver lá, ela já confessa, se não tiver, ela vai entender que ele está no mutirão e ela faz a escolha de ir ou não no mutirão, porque eu não sei qual que é o prazo que ela e Deus combinaram.
que pode ser uma verdade. Sim, Né? Pode sim. ser uma experiência espiritual dela também, como pode ser um sonho, um delírio, uma visão, a gente não sabe. Falei, mas eu preciso resolver essa demanda. E aí eu levei ela lá na paróquia, chegamos lá, graças a Deus o padre estava lá. E quando ela sai do confessionário, assim, tinha uma luz assim em volta dela. Ela reluzia. E ela falava, agora eu estou pronta. Aí eu pensei, caramba, será que ela vai morrer? Será que ela desfecho disso? Como é que essa história vai terminar? Que ela é tão ativa, ela é tão grata, ela é tão pensamento positivo, nossa, ela é tudo de bom. Ela é uma referência para a gente, sabe? E aí ela falou, agora eu estou pronta. Eu falei, que bom que você está pronta, está fortalecida? Tô. Então, agora entrega na mão de Deus. Vai lá e pergunta se ela quer morrer. Ela quer passear, quer ir no circo, quer ir na pizzaria. Mas, assim, os idosos enxergam isso. Está cedo para eu ir embora. E os mais novos, infelizmente, ainda não conseguem visualizar que a vida é finita. A gente não consegue aceitar a nossa finitude. Sim. Eu imagino que isso deva mudar bastante a perspectiva de como que você enxerga, de fato, a vida, né? Você dá valor nesses pequenos detalhes, né? Assim como a oportunidade de comer uma pizza, né? A oportunidade de ir num circo. De ver uma pessoa, de conversar com uma pessoa. Nessa questão da família, né? Nesse contexto, principalmente lá da cidade de Ozanam, assim, como que você vê isso hoje? Porque na minha época, pelo menos que eu ia lá, eu lembro do povo falar só, família deixa aqui e tchau. E vai embora. Hoje ainda você enxerga isso? Assistente social brava entra em cena, né? No momento das... Eu tô achando ela muito calma ainda, gente. O circo ainda não pegou fogo. Vou ter que começar a trazer umas perguntas mais quentes aqui. Assistente social fica brava. Aí, quando eu vou fazer as sindicâncias, né, vou fazer as visitas domiciliares que fazem parte do processo de admissão do idoso na instituição, isso é direito do idoso, isso é constitucional, né? Quando o familiar abandona o idoso numa instituição de longa permanência, seja ela pública, privada, filantrópica, nós temos como dever e obrigação fazer o comunicado ao Ministério Público. E eu deixo isso muito bem claro para as famílias. E quando eu vejo que está começando a escorregar, eu pego o celular. Oi, tudo bem? Boa tarde, como é que você está? Que dia que você vem? Né? Porque o idoso tem direito a essa convivência familiar e comunitária. Né? Está estabelecido no direito da pessoa idosa o direito à convivência familiar e comunitária. E a gente tenta também realizar várias ações de forma que a gente possa levar a comunidade lá para dentro. Né? Então, uma das grandes festividades é uma celebração, né? Uma festividade, também um momento de estar com a família. Uma delas é a Semana Santa. Né? Para aqueles que são católicos, as celebrações são abertas à população. Então, vamos ter evento dos carros antigos, aberto à população. Né? Vamos ter festa junina. Talvez esse ano não esteja aberta à população por causa dos quadros de síndrome gripal, mas, geralmente, aberto à população. E não só eles, a comunidade lá dentro, mas eles também inseridos na comunidade, né? Para ter esse sentimento de pertencimento. Nossa, excelente. O que é muito importante. Por que a gente dá tanto valor na nossa vida, na nossa liberdade, nas nossas conquistas pessoais, materiais? Porque a gente tem senso de pertencimento. A partir do momento que você deixa de pertencer a um lugar, a uma comunidade, a uma família, a uma cidade, a uma causa, aí você começa os problemas começam em cadeia. Então, aí você vai ter várias questões sociais, questões familiares, questões de saúde, aparecimento de doenças crônicas, aí você começa a querer só ficar em casa, começa a não querer contato social, e aí vem a depressão, e você perde o motivo de viver, perde mesmo esse lugar. Eu pertenço a esse mundo, eu quero construir esse legado. Né? Quando você perde isso, é muito triste. Então, é onde a gente vê que as pessoas simplesmente se entregam. Né? E a gente luta justamente para que seja o contrário. Para que todos, até no último suspiro, para que a pessoa pense, eu faço a diferença. Né? Que seja jovem, que seja principalmente a pessoa idosa, que a pessoa reconheça o seu valor.
eu fiz diferença no mundo, eu fiz diferença na vida das pessoas, valeu a pena estar aqui. Então, a gente trabalha para isso. Que bacana, né? Eu acredito que essa integração mesmo, né, da sociedade, né, e deles terem essa sensação de pertencimento, porque, como você disse, né, eles estão ali recebendo todo o cuidado, moradia, alimentação, mas eles ainda fazem parte da sociedade. Sim, né? Eles não estão sim. ali jogados, né, enclausulados. Sim. Não, eles são sociedade Sim. também, né? Tanto que a gente tem uma idosa institucionalizada que ela falou, Marisa, eu quero votar. Falei, ótimo, você vai votar. Aí a gente leva ela para o cartório eleitoral, né, para poder regularizar o título, e na eleição ela foi lá exercer a cidadania Que dela. bacana. Isso é muito bacana. A gente falou um pouquinho, eu acho que a gente poderia entrar nesse tema, que é sobre a questão dos direitos mesmo, né? Você Sim. até mencionou essa parte da família. Eu acho que isso é importante, porque talvez é uma informação que as pessoas que estão nos assistindo também possam se interessar. Vamos falar um pouquinho desse direito da pessoa idosa. O que você acha que é importante assim, de estar compartilhando? Essa questão às vezes que eu percebo assim, né, que eu ouço muito. A família, às vezes o idoso tem uma aposentadoria e alguém da família pega essa aposentadoria e o idoso fica sem nada. Nossa, que ódio. E que momento e que momento assim, até quando que esse idoso perde esse direito de certa forma administrar essa parte financeira e isso vai para a família? Vamos respirar. O idoso perde o direito de administrar a sua vida e os seus bens, de reger o seu dia a dia, quando ele tem algum impedimento. Geralmente, uma limitação física de uma ordem muito grande, em que ele não consiga realmente fazer as atividades de vida diária, resolver suas questões jurídicas, de direitos. E, às vezes, até ele consegue, mesmo estando debilitado fisicamente, porque ele pode assinar uma procuração, né, e pedir para que ele decide, mas outra pessoa, em sua procuração, resolva para ele as questões. Mas quando a pessoa tem um declínio cognitivo, quando a pessoa tem uma demência, quando, às vezes, tem algum transtorno mental grave, né, como esquizofrenia, por exemplo, aí a gente tem um processo que se chama curatela. E esse processo de curatela, ele é justamente para isso. É o que antigamente o pessoal chamava de interditar. Fulano é interditado. Hoje ele é curatelado. Então, ele vai perante ao Serviço de Saúde Mental, né, do município, designado por um juiz de direito. Ele comparece em uma audiência, algumas online, outras presenciais. Comparece na audiência perante promotor de justiça, juiz de direito, escrivão, né, e onde o juiz faz algumas avaliações também, para conceder essa interdição, essa curatela. É só aí que a pessoa perde esse direito dela a exercer os seus direitos. Fora isso, tudo que foi retirado do idoso, como como é que eu vou explicar isso? Tirou mesmo dele o direito dele de escolha, isso já é crime. E aí é onde acontecem vários tipos de violações. Uma delas, referente a essa questão de empréstimo, é a violação patrimonial, né? A violência patrimonial, né? São vários tipos de violências que uma pessoa idosa pode enfrentar, né? Violência física, violência moral, violência sexual, a violência patrimonial, moral, preconceito, discriminação, né? Mas quando fala principalmente dessa parte de administração de bens, recursos, contas bancárias, geralmente há a violação patrimonial, e isso é crime. E, infelizmente, essa prática ainda é normalizada dentro das famílias, né? Porque as famílias falam, não, mas sou eu que estou cuidando dele e eu que tenho que tomar conta do dinheiro dele. Eu falo, olha, né, quando acontece algum caso que eu visito, né, eu falo, olha, então, já que é assim, eu te comunico, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Quando eu percebo que é violação de direitos, a gente sobe o caso para os órgãos responsáveis, né? Mas quando eu vejo que a pessoa
está querendo fazer certinho, mas está sem informação, aí eu instruo, né, para poder procurar a Defensoria Pública, fazer o processo legalizado certinho. E, enquanto está administrando esses bens, esse dinheiro, esses recursos, que tenha tudo comprovado, né, nota fiscal, os gastos com a pessoa idosa, né, que a gente vê muitas violações, tirar o dinheiro do idoso para benefício próprio. No caso de presenciar uma violação assim, é possível a gente realizar alguma denúncia? Como que é feito isso? Com certeza. Em caso de violações de direitos, sejam eles quaisquer, a gente tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ele é um equipamento da assistência social que recebe essas denúncias. As denúncias podem ser feitas por telefone, podem ser presencialmente, podem também ser de origem anônima, não tem problema. E caso, às vezes, a pessoa se esqueça do CREAS, né, a gente tem também o Disque 100, que é um canal de acesso ao Ministério dos Direitos Humanos, onde você só pega o celular, disca 100, aperta o botãozinho verde e fala que quer fazer uma denúncia. Você pode se denominar, pode se apresentar ou pode ser uma denúncia anônima também. São as formas que a gente consegue... E aí, geralmente, quando é feita essa denúncia, alguém vai até a casa para avaliar? Sim. Às vezes as pessoas têm... Falar, eu não vou denunciar no Disque 100 porque esse negócio não vai chegar. Chega. Chega para o CREAS, né, a denúncia, e tem um processo de diligência, né, onde é feita uma visita domiciliar, uma averiguação, e, em caso de violação dos direitos, as medidas cabíveis, legais, são tomadas. Que bacana, né, gente? Então, assim, eu acredito que informação nunca é demais. Com certeza. Infelizmente, essas situações assim de violação são mais presentes, né? Estão mais próximas do que a gente imagina. Então, caso, né, vocês identifiquem algum idoso passando por uma situação semelhante a essa, CREAS, né, do seu município, onde você estiver, Isso. ou Disque 100, que eu acredito que seria algo no formato nacional, né? Que Sim. ele já direciona direto, né, para o setor responsável aí de cada município. Isso. Bom, um dos tópicos que a gente colocou aqui seria novas demandas, novos olhares, o pensar na velhice hoje. Marisa, como a sociedade pode e deve repensar a forma como tratava a velhice? Eu acho que agora é um compilado de tudo que a gente falou, né? Essa questão da gente aceitar o nosso envelhecimento, esse é o primeiro passo. Aceitar que a vida é finita e que quem não quer envelhecer vai ter que morrer cedo. E, a partir daí, a gente pensar nos nossos, né? Acho que a melhor forma da gente ter a gente criar uma consciência é a gente pensar primeiramente, naqueles que estão perto de nós. Obviamente, a gente precisa ir além, a gente precisa ir num campo de políticas públicas onde o bem-estar seja coletivo. Mas eu falo que quando a gente tem uma deficiência de alguma coisa, assim, que tá em falta ali na sociedade, está um buraco, eu falo que eu acredito que a primeira coisa que tem que ser ensinada é o arroz com feijão. Não adianta eu querer fazer uma salada chiquetosérrima e usar ingredientes que eu nunca vi na vida, se o bom arroz com feijão eu não sei fazer. Então, eu acho que a receita do prato perfeito é fazer o arroz com feijão bem feito, bem temperado, na medida certa, né? Onde a gente começa a olhar para a velhice dentro da nossa casa, para a nossa vida, para o nosso bairro, para o nosso município. E daí eu bato de novo, está chegando a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Esse é o lugar onde a gente vai trabalhar. Esse é o lugar que a população, que cada cidadão tem voz e tem vez, né? E esses planos são construídos coletivamente e eles são levados para a esfera municipal, estadual e federal. O que seria a conferência, Marisa? A conferência, a gente se reúne, né, de tempos em tempos, aí no caso é o governo que faz a estipulação, então a saúde é de tanto em tanto tempo, a assistência de tanto em tanto, direitos da pessoa idosa tanto em tanto tempo. E esse ano é ano de muitas conferências, né? Tanto que estão acontecendo várias. A gente já teve a conferência LGBT. Uma coisa também que a gente precisa pensar para o envelhecimento, se a gente está com políticas públicas fragilizadas para a população LGBT, para a população negra,
como que vai ser o envelhecimento dessas pessoas, né? Então, é algo urgente, por isso que eu falo que é urgente a ser pensado, porque essas pessoas estão envelhecendo. Hoje nós já temos idosos LGBT, né? Antes não era uma realidade, ou muitos, às vezes, até faleciam sem revelar a sua vontade, o seu desejo, né? A sua orientação, enfim. Mas hoje a gente já tem vários idosos que nos procuram, que são público LGBT. E eu já fiz até mesmo visita domiciliar, que o idoso questionou, olha, eu sou LGBT, será que eu sofreria algum tipo de preconceito? Olha só. Né? Então, a gente, ao ser acolhido numa instituição, né? Então, a gente precisa urgentemente, né, olhar para esse envelhecimento de todas as formas. E a conferência ela faz isso. Então, quando a gente fala de política pública, eu acho que é só interessante falar disso rapidinho. O que é política pública, para que as pessoas possam entender? É aquilo que se tornou lei, é uma necessidade que se tornou lei e tem que ser feita pela esfera pública. Isso é uma política pública. Então, o SUS é uma política pública, a assistência social, o sistema previdenciário, todos são políticas públicas, são leis que foram aprovadas, que foram determinadas, assinadas, e tem que ser, e virou regra para a população. Só que, às vezes, a gente percebe alguns furos. Por exemplo, em 1994, foi aprovada a Política Nacional da Pessoa Idosa. Então, ela trazia lá umas coisas básicas muito bacanas, porque a gente não tinha praticamente nada. A gente seguia acordos, tratados, recomendações internacionais, mas nada muito, tudo muito superficial. Então, essa lei, ela veio, né, a Política Nacional do Idoso, de 1994, ela vem para iniciar essa consolidação dos direitos da pessoa idosa. E ficou por aí. Aí, quando foi 2022 para 2023, eu não me lembro... Não, 2002 para 2003. 2023 foi agora. 2002 para 2003, teve uma novela numa emissora renomada, que essa novela tratava sobre um casal de idosos que sofria preconceito dentro de casa, violação de direitos dentro de casa, violência física e psicológica e patrimonial por uma neta. Às vezes, eles iam pegar o ônibus, a novela se passava em Copacabana, se não me engano, não lembro, gente. Eu sou velha, mas não é tanto assim também, não. E aí eles estavam lá esperando o ônibus e o motorista olhava assim pelo retrovisor, via que era um casal de idosos e ia embora e deixava os idosos para trás. E toda essa situação de violação de direitos desses idosos gerou uma comoção nacional que foi uma coisa assim, virou pauta de jornal, a comoção da população. A população ficou indignada. Mas por que a população se indignou? Porque ela se reconheceu naquelas violências. Ela viu que tudo aquilo que acontecia na novela era coisa da vida real. E, por isso, assim, o pessoal ficou indignado. E é depois dessa indignação da novela que surge o Estatuto da Pessoa Idosa. Olha só, então foi motivado mais ou menos nesse meados. Exatamente, foi justamente por causa do reboliço que a novela provocou na sociedade, que a sociedade se mobilizou, fez uma pressão no poder público e o Estatuto da Pessoa Idosa foi criado. Então, olha só, o povo não sabe o poder que tem nas mãos. E esse Estatuto da Pessoa Idosa, apesar de ele ainda ser muito violado, tanto pelos cidadãos comuns quanto pelo próprio Estado, ele vem trazer grandes novas diretrizes para a dignidade do envelhecimento no Brasil. Né? Assim. É direito. Está lá, está constituído, está assinado, e eu costumo falar, ai de quem violar, a assistente social está lá para defender. Né? Tanto que a gente faz vários cursos, vários treinamentos para a nossa equipe na Cidade Ozanã, equipe de colaboradores, colocando a lei seca mesmo. Olha, gente, aqui é assim, 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 a lei traz isso, isso, isso e isso, essa lei surgiu assim, assim, assim. O que é violência contra a pessoa idosa? Né? E a gente, às vezes... A gente comete violência sem perceber.
Isso é o pior, porque o machismo, o preconceito, e várias formas de discriminação, tudo isso está enraizado na nossa cultura. Então, por exemplo, lá na Cidade dos Anã tem uma idosa que adora passear de carro. E ela dá escândalo, e ela grita, e ela gosta de passear de carro. Então, o que eu mostro? Eu uso ela de exemplo para trabalhar com os cuidadores, por exemplo, nessa fase de educação continuada. Uma coisa é falar assim, olha, às vezes ela não quer comer. Uma coisa é falar assim, olha, se você não comer, você não vai passear de carro. Eu estou castigando ela. Se você não comer, você não vai passear de carro. A idosa fica nervosa, e joga comida no chão, e garra gritar, e garra chorar, e não come, e vira um caos. Ao invés disso, o que eu vou fazer? Come tudo, porque depois você vai passear. E aí eu meio que já tenho um espaço na agenda para de 20 em 20 dias, 15 em 15 dias, dar uma voltinha com ela de carro no quarteirão. Olha só. Para ela poder dar uma acalmada. E tudo que eu negocio com ela lá, não, então come que a gente vai. Acabou o problema. Então, olha só, uma fala tem uma violência psicológica. Uma punição, Uma né? punição. Castigo. Um castigo. E a outra fala é muito tranquila, eu estou premiando ela. Quase que uma negociação. Uma negociação. Mesmo, né? Uma negociação. Eu posso negociar, mas sem violentar. Só que, infelizmente, a violência ela é tão naturalizada no Brasil que, às vezes, a gente comete algum tipo de violência sem perceber. Não, quando você falou assim, eu já imaginei uma mãe falando com o filho, assim, que isso é muito comum da gente escutar, muito comum, assim, né? é muito comum. E mal sabem, né, de fato, quando a gente vai parar para analisar, assim, o quanto que isso é agressivo mesmo, né? Sim. E aí a gente já cresce naturalizando isso. Naturalizando isso. E você, enquanto psicóloga, mais do que ninguém, a doutora do assunto, os danos que isso vai trazer para a nossa vida. Né? É lógico que eu não preciso... eu sempre falo, gente, né? Eu não estou aqui para defender educação positiva e nem nada disso, não. Mas eu acho que a gente tem que prestar atenção no que a gente fala. Né? Porque isso pode gerar marcas. Aí depois está lá na adolescência, aí vão vir os conflitos... E aí a gente não entende por quê. E vai virando um emaranhado social, porque aí você não deu, talvez, não tem manual de instrução, mas aí você pecou demais lá no início, aí depois lá na frente você quer retribuição. E aquela pessoa de quem você espera retribuição não está pronta para te retribuir. Infelizmente, a gente vê isso com alguns idosos, que às vezes não deram o que precisava ser dado e hoje querem receber o que não deram. A gente vê essas disfuncionalidades mesmo na família, né? Sim. Tipo assim, foi péssimo pai, uma péssima mãe a vida toda, e agora quer que eu seja um bom filho, né? Sim, sim. E aí vem essas cobranças, né? Tanto de um lado quanto de outro. E nós estamos lá para manejar esse conflito e fazer que a situação hoje, que o dia de hoje, não seja tão sacrificado e não seja tão destrutivo como foi uma história do passado, por exemplo. Né? Então, voltando, né? Desculpa, fui lá em outro lugar lá e voltei. Acontece, mas é o serviço social vindo. Então, essas políticas elas são importantes para isso. E, às vezes, por exemplo, pode ter uma lacuna no que eu hoje, enquanto cidadã, com a minha realidade, porque a nossa história é mutável. Né? Se você pegar o descobrimento do Brasil, né? Vamos falar assim, lá em 1500, e você olhar a nossa história de hoje, muita coisa mudou. Uma coisa que as gerações, né? A gente fala muito das gerações, a geração minha não é a sua geração e não é a geração do teu filho. A gente tem essas mudanças na sociedade, graças a Deus, né? Para a gente conseguir sobreviver. Então, se eu hoje, na minha geração, eu percebo que tem uma lacuna ali no Estatuto da Pessoa Idosa, engraçado, isso aqui dá para mudar. Né? Dá para melhorar. Dá para melhorar. Aí esse é o espaço da conferência. E a conferência ela é aberta à população, né? Aberta à população. Toda a população. E não são... Às vezes a pessoa fica com um preconceito assim, não, eu não tenho faculdade, eu não sou formado. Não. Até o analfabeto pode participar, porque ele, enquanto cidadão, sabe o que é bom para ele e o que não é. E essa construção da política pública, por isso que ela é tão gostosa, ela é tão revigorante, porque ela é coletiva. Eu me recordo você falando assim da construção mesmo da conferência que foi instituído o SUS, né? Dos sim. vídeos, assim, do povo com como é que fala?
como se fosse com cartaz, protestando, né? E o tanto que isso ganhou força, né? Tanto é que assim, hoje o SUS ele é reconhecido mundialmente. Sim. Né? E tanto que várias conquistas nossas no Brasil, infelizmente o Brasil ainda tem que conseguir as coisas no grito. Mas é onde eu falo, gente, vamos rodar a baiana? Vamos rodar, mas vamos rodar no lugar certo. Exatamente. Né? Tem o momento certo do protesto. Eu acho que a gente não pode realmente se calar. Né? A gente não pode se acomodar, a gente tem que ganhar o nosso espaço, mas que tudo isso seja feito no lugar que vai gerar resultado. Porque, às vezes, eu vou no TikTok, gravo um vídeo polêmico e jogo lá no TikTok. Daqui a pouco isso aqui não vai ter mais efeito. Enquanto, se eu pego essa reclamação e valido ela enquanto política pública, acabou. O chefe de Estado assinou, aquilo virou lei. E cabe a mim acompanhar para fazer valer. Sabe? Por isso que a política pública é tão gostosa, é tão... É construída a várias mãos, né? Há várias mãos, há várias experiências de vida, várias histórias, vários desejos, vários pensamentos, várias lutas, bandeiras. Né? Nessa hora é o Brasil, é tudo junto e misturado, é a coisa que corre no sangue mesmo. Né? E isso é que é gostoso. Então, eu falo, minha filha, pintou conferência, eu estou indo. Que bacana, pessoal. Ó, uma excelente oportunidade também, né, de estar compartilhando. Eu já tive a oportunidade de participar de algumas conferências. Muito bom. Se não me engano, eu participei da assistência social e da saúde. Né? Eu também já participei e fui agora recentemente. Agora tem a assistência social dia 18 de junho e tem a dos direitos da pessoa idosa dia 24. E eu tive a oportunidade de participar da LGBT, mas assim foi sucesso. Foi muito marcante. Essa já foi aqui em Pará de Minas? Foi aqui, se não me engano, dia 18. Não, 18 não, foi domingo. Foi recentemente agora, nesse mês de maio, no Teatro Municipal. Isso. Então, gente, eu acredito que assim, diante disso tudo, né, que a gente conversou, enfatizo isso que a Marisa disse. Eu acho que não adianta só a gente reclamar por reclamar. Sim. A gente tem que olhar para o problema, mas pensar também em possibilidades para ajudar, né? Porque é no coletivo. Às vezes é uma situação que às vezes eu não estou vivenciando, mas daqui a um tempo pode ser que eu esteja. Sim. Né? E de fato, é a construir a várias mãos. Eu acho que isso fecha essa ideia um pouco, né, da políticas públicas. Sim. Bom, Marisa, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Ah, que pena. Depois de tantas contribuições, nossa, Imagina. foi assim, riquíssimo, né? Tudo que você compartilhou conosco. Eu queria ver se você quer trazer algo para fechar, né? Às vezes alguma ideia, ou talvez algo direcionado para os idosos, ou para a sua parte da assistência social, né? Que você também defende tanto. Quem dera nós, todos os profissionais, tivessem esse desejo que você tem enquanto profissão, né? Que eu acho que é uma profissão de extrema importância, né? Obrigada. É uma profissão que vem aí para garantir direitos, para acompanhar mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante. Na prática, no dia a dia, quem está ali na ponta consegue reconhecer o trabalho de vocês, né? Então, eu deixo a fala com você. Como que a gente pode estar encerrando? Ai, encerrar é muito difícil, né? Ainda mais diante de tudo isso que foi exposto aqui. Mas é um pedido mesmo, né, que eu gostaria de fazer. É que nós possamos nos importar com o coletivo. Nós somos uma nação, nós somos cidadãos, nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. É lógico que eu busco conquistas pessoais, materiais, busco, né, o melhor para mim. Mas nunca vai ser melhor para mim se não for melhor para todo mundo. Então, eu acho que o meu desejo hoje é pedir isso, sabe? Que a gente sempre pense no coletivo. Começa pela sua família, depois vai para o seu bairro, depois vai pensar na sua cidade, e depois vai pensar a nível de Estado. E, às vezes, a gente pensa, eu não tenho poder para isso. O povo não sabe, não conhece o poder que tem nas mãos. Então, por favor, Brasil. Né? Eu falo Brasil mesmo, porque esse negócio aqui vai rodar e vai girar. Vai. Por favor, né, que a gente pense nessa construção coletiva de tudo. Né? De não querer apenas sair na vantagem, tirar vantagem própria, de defender o meu, salve-se quem puder. Gente, isso está no passado. Salve-se quem puder não existe. O ditado mais certo que tem é aquele: uma andorinha só não faz verão.
né? Então, para que esteja aquela revoada bonita lá que a gente vê os pássaros passando, tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo em sincronia, tem que estar todo mundo falando a mesma língua, desejando as mesmas coisas. É o nosso futuro, é o nosso país, é a nossa cidade, é a nossa casa, é a nossa vida. E que a gente não entregue isso na mão dos outros. Que a gente use esse poder, use com consciência e com sabedoria. Uau, né, gente? Tem nem mais o que acrescentar, não, com esse fechamento. Marisa, te agradeço novamente. Eu que agradeço pela oportunidade. A casa está sempre aberta para você. Volte mais vezes, Volto, né? Trazendo sim. mais temáticas, né? Se Deus quiser, você vai voltar com o pessoal lá da cidade de Ozanam também. Por favor, tenho vários casos maravilhosos de lá para contar. Vamos trazer eles aqui também para poder compartilhar um pouquinho com a gente. Eu agradeço a você o convite, tá? Muito obrigada. Fiquei muito feliz quando você fez esse convite e aceitei prontamente. Agradeço muito a FAPAM. Hoje é renome não só na cidade de Pará de Minas, mas em toda a região, né? E estar aqui na FAPAM, para mim, é um momento também, não só pessoal, mas principalmente profissional. É um momento de realização, né? Estar construindo isso junto com a FAPAM, participando desse projeto e atingindo tantas vidas. Então, muito obrigada, só gratidão. Por nada, imagina. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso 4º episódio do FAPAMcast. Tem muita gente bacana que vai passar por aqui, hein? Aguardo vocês até o próximo episódio. Tchau! Tchau!